A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, nesta madrugada, buscando ao Senhor nosso Deus, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, que são as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Como está escrito lá em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aí oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Mas nós não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas lembrando que há uma diversidade de ministérios, cada um com a sua função, deve exercer ela com perfeição e também se ajuntar com o outro para aquilo que lhe falta, pois o corpo do Senhor Jesus não pode estar dividido, e nós devemos estar todos juntos, unidos em um só Espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que na hora da madrugada, de meia-noite 7 até 1h12, é um horário que nós reservamos exclusivamente para orar, para fazer orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Do horário de 1h12 até 1h24, nós reservamos exclusivamente para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras sagradas, seja sobre as nossas mais de 70 denúncias, ou seja sobre os nossos projetos, como a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que, lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, mandamento do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar,
a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E para você levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, com todo esse desenvolvimento social e espiritual, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo agora em todas elas nesse momento, por isso que eu fico olhando de um lado e para o outro. E eu falo, às vezes, meio roboticamente para algumas pessoas, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido. E se eu não me segurar para falar devagar, eu acabo disparando e muita gente acaba não entendendo aquilo que eu estou falando. E por isso que eu tenho que me segurar para falar de maneira devagar. Mas se você quer orações e ministrações da Palavra do Senhor, se inscreve ou nos siga, pois estamos aqui sempre pontualmente, com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Como o abençoado fez a pergunta corretamente, eu estarei dando atenção para você rapidamente, que ele perguntou: por que essa plaquinha no pescoço, sendo que já tem na parede? Porque pessoas estavam utilizando indevidamente da minha imagem e trazendo prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. Aí, como uma espécie de símbolo para afugentar essas pessoas que estavam com más intenções, e também um símbolo como alerta para as pessoas que nos acompanham, nós colocamos essa plaquinha aqui em nossas vestes santas, que é para se tiver borrado, manchado, está acompanhando uma cabeça flutuante em alguma rede social, vocês já sabem que quem está retransmitindo essa live não faz parte dos nossos canais parceiros e também não está com boas intenções, para que vocês nos acompanhem sempre através dos nossos perfis oficiais. E a lá de trás funciona, porque essa aqui não funciona, os comentários tampam. É aquela de lá de trás funciona, porque nós estamos aptos para receber, temos autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas. Tanto é que estamos aí já na internet há quase 2 anos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, que é para que todas as pessoas possam colocar à prova todos aqueles que falam em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, principalmente a liderança. Por isso que é sempre muito necessário nós estarmos atentos, examinando as Escrituras Sagradas, a Palavra do nosso Senhor Deus, sem nada que venha do ser humano, para mais honra e glória dele. E a oração até 1h12, aí o foco da live até 1h12 da madrugada é orações e ministrações da Palavra do Senhor. A partir de 1h12 é o horário que nós reservamos para interagir com vocês, assim como interajo durante toda a live, de segunda a sexta, 12 minutos antes, tô falando rápido, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @MileOfertaGym, abençoado lá de São Mito Fortaleza. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países, além desse nosso querido Brasilzão. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos. Não se esqueçam de pedir um de nossos templos físicos para a sua região, deixar nos comentários o município e o estado que você está nos acompanhando, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E claro, fora do país, também deixa aí o país do qual você está nos acompanhando, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu vou dar início aqui à ministração da oração, para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor Deus. E eu vou explicar por que de rebanho, por que bendito, e também já já. Vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja agora os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal e toda a obra do mal, todo laço, armadilha,
armadilha ou cilada do inimigo que tentar se levantar para atrapalhar, impedir ou envergonhar a tua obra, o teu reino, a tua justiça, ou aqueles que estão buscando ao Senhor nesta madrugada. Que haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até as plantas dos pés, para libertar, curar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que possam ser ainda mais abençoados e se tornarem benditos do Pai e glorificarem e bendizerem ao Teu Santíssimo Nome em todas as suas obras, aonde quer que eles estiverem, nos 4 cantos desta terra, onde essa internet é capaz de alcançar. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, compartilhando e convidando todas as vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeado em suas vidas. Vamos agora dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos do número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito aquele que em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá no livro de Salmos, e lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, onde o Senhor Jesus foi bem claro, que aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E essas pessoas que serão recolhidas no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Para mais honra e glória do nosso Deus, Todo-Poderoso. Preste atenção. O abençoado de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Alessandro, seja muito bem-vindo. Capaz, a graça, a alegria do Senhor, do Senhor Jesus Cristo. O abençoado ali que está pedindo oração, não vou ler o seu nome, mas por favor, siga ou se inscreva nos perfis de nossas igrejas virtuais, pois todos aqueles que são seguidores e inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente do monte, pelo nosso sacerdote. Basta você estar seguindo ou se inscrevendo no perfil de nossas 12 igrejas virtuais, que são 12 ao todo, que tem lives de segunda a sexta, com orações e ministrações da palavra do Senhor, no horário da tarde, manhã e noite e madrugada também, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Não, abençoada, sejam todos muito bem-vindos, capaz a graça. Depois eu explico. Sejam todos muito bem-vindos, capaz a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, abençoado, nós não somos isso, mas infelizmente eu não tenho tempo para poder afirmar o porquê de nós não somos. Mas uma das fórmulas que você pode fazer prova de nós, do nosso caráter, da nossa conduta e de tudo aquilo que nós apresentamos a todos vocês, no meu canal, @mileofertadim, você encontra uma playlist com as nossas mais de 70 denúncias, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Pois falar que está falando a verdade é fácil, todo mundo fala, todo mundo faz. Agora, oferecer dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas que nós estamos mentindo, ou que o que eles estão fazendo é realmente a verdade,
e o correto é isso que poucas pessoas fazem, pelo menos até o presente momento. Eu só vi nós na internet trabalhando dessa forma e buscando em nos ajuntar com todos vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Infelizmente, só no final da live que eu vou ter mais tempo para poder, que eu já estourei ali o tempo, para focar em oração e ministração da palavra do Senhor. Se vocês gostam de interagir, de tirar suas dúvidas, de debater, temos sempre de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vou sortear agora os números de 1 a 12, dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E logo em seguida, eu estarei sorteando um livro e um capítulo, que será para ministração e também para a meditação dos rebanhos sorteados. Então escolha o seu número de 1 a 12, receba a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando, essa live fica salva no meu canal, na outra rede social, o @Igrejas Benditas. Aí para você entender, pode maratonar sempre que tiver tempo, porque todas as nossas lives ficam salvas lá. E o primeiro rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3 são os primeiros a receberem a palavra do Senhor nosso Deus, sendo semeada aos seus corações, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Oséias, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Oséias, capítulo 13, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E lembrando, deixando sempre bem claro, que eu sou de maior. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Deus, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vou dar início ao sorteio das orações, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 5 é a primeira a estar sendo ministrada nesta live. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue e no fogo do Senhor Jesus Cristo, indo de encontro contra todo o mal e toda obra do mal, que estiver se levantando contra o teu reino, a tua verdade, a tua vontade e a tua justiça, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa, lar, comércio, veículo, aonde for que se encontrarem os seus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Oséias, capítulo 12. Mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, uma ciência, um significado por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você escolha um número, seja de 1 a 12 dos rebanhos, ou de 1 a 7, que é sorteado no final dessa live,
para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus, para a sua meditação, para interagir com a palavra do Senhor, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E sigam ali o exemplo do abençoado Fabiano, sigam ou se inscrevam no perfil de nossas igrejas virtuais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com todos vocês, tirando as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Oséias, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Assíria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 12 do livro de Oséias nos demonstra verdadeiramente a importância que há em nós guardarmos o nosso coração, não depositarmos a nossa confiança e esperança naquilo que é material, naquilo que é terreno, e nem nos vangloriarmos naquilo que é adquirido através da injustiça, através da iniquidade, através de mentiras e do pecado. Pois quando nós fazemos da maneira correta, por mais que possa parecer mais difícil aos olhos dos homens, é nesse momento que é o Senhor quem se torna a sua base, a sua rocha, o seu alicerce. Mas quando você tenta dar um jeitinho naquilo que é referente à vontade, à palavra, à justiça do Senhor, é nesse momento que aquilo ali com certeza, em algum momento, o juízo virá. Pois aqui o Senhor foi bem claro no versículo 2, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Me lê nesse Antigo Testamento? Não é não. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, versículo 19. Palavra do Senhor Jesus. Eu te castigo e repreendo aqueles quanto eu amo. E lá em Mateus 16, do versículo 24 ao versículo 27, mais uma vez, palavra do Senhor Jesus, em que ele afirmou que vai recompensar ou pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então precisamos estar sempre atentos e examinando, prestando muita atenção em aonde está o nosso coração. Se é na vontade, na palavra, na justiça do Senhor, ou se é na sua religião, no seu líder religioso, no seu templo físico, se é naquilo que é eterno e celestial, ou se é naquilo que é perecível e momentâneo. Devemos ver o valor que estamos dando para aquilo que não tem preço. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com todos vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de 1 Crônicas, capítulo que contém 29 capítulos. 1 Crônicas, que contém 29 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando e convidando outras vidas para buscarem ao Senhor durante a madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, para meditação do rebanho bendito par, de número 10. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 1 Crônicas, capítulo 29, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Oi, professora? Para continuar recebendo.
Exatamente. Aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações. Além dessas que são realizadas durante as lives. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, ou aqueles que estiverem acompanhando as gravações futuramente, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em todas as portas, portais e janelas, dos corpos, almas, espíritos e corações, dos benditos amigos, seguidores ou inscritos dessas suas 12 igrejas virtuais, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, do versículo 7 ao versículo 13. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por ele, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 28 do livro de 1 Crônicas deixa evidente a importância que tem em nós nos estarmos compromissados. Não apenas termos um compromisso, mas sim estarmos compromissados ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui no versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Aqui no versículo 8, Davi deixou bem claro para o seu filho Salomão, algo que pode parecer assim simplesmente inexplicável. Como que ele pode falar para que o seu filho conhecesse o Deus dele, o Deus de seu pai, sendo que ele já ouvia falar? Porque devemos lembrar que no hebraico, conhecer é um relacionamento, é uma profundidade, não é um compromisso, é estar compromissado. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nós recordarmos sempre que a nossa aliança com o Senhor Deus não é temporária, ela é eterna. E com isso é necessário que nós constantemente nos empenhamos. Como aqui o Davi falou ao seu filho, ser forte e faze a obra. Da mesma forma que o Senhor falou com Josué, ser forte, corajoso, esforça-te de ter bom ânimo e não te blasme, porque eu, o Senhor, sou convosco. A presença do Senhor não é a ausência de tribulações, mas a presença do Senhor em obediência é convicção
da esperança, das certezas daquelas coisas que estão por vir, e cabe a nós verdadeiramente semearmos a boa semente, para virmos a colher e desfrutar dos frutos, pois até mesmo é dom do Senhor podermos desfrutar das riquezas dessa terra com saúde, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de meia-noite 7 até 1h12, com orações e ministrações da palavra do Senhor. E de 1h12 até 1h24 é o horário em que nós reservamos para tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estou em muito mais do que apenas em 5 redes sociais nesse momento, e eu estou fazendo isso para que a palavra do Senhor seja semeada e espalhada cada vez mais e mais para mais vidas e mais corações, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois já alcançamos mais de 30 países, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração do próximo rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aqueles que gostam de interagir, tirar as suas dúvidas, trazer polêmicas e debates, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, eu estou lá no @mileofertadim. E o livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Deus. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais uma palavra para ser semeada aos seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado, eu só bloqueio aqueles que se levantam ou questionam alguma coisa sobre a obra. E mesmo assim a nossa tolerância que começou a acabar realmente depois que nos atrapalharam de fazer a obra. Enquanto estavam só falando, a gente não via problema nenhum. Mas a partir do momento em que me interromperam, me atrapalharam, me impediram de continuar a minha obra, semeando a palavra do Senhor para vidas, nesse momento que a tolerância se acabou e a gente simplesmente vai lá, silencia e bloqueia, porque estamos aqui para trazer a palavra do Senhor e estamos respeitando a todos. E exigimos também o devido respeito, pois nós estamos como o Senhor Jesus lá em João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? Não adianta falar que está errado. Mostra com base, capítulo, livro e versículo das Escrituras da Bíblia Sagrada. E o livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito par de número 12, Deuteronômio, capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 11, Deuteronômio, capítulo 12, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí quando as pessoas falam alguma coisa referente à minha pessoa em si, é algo que simplesmente eu não ligo, porque eles, pelo contrário, estão me abençoando ainda mais. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados somos quando injuriados, injustiçados, perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra nós, pois desses é que é o reino dos céus. Vamos ao próximo oração a ser ministrada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 7. Mas se isso estiver atrapalhando ou impedindo, incomodando as pessoas que nos acompanham, aí basta vocês pedirem que eu silencio, tá bom? Mas a minha pessoa mesmo não incomoda. Mas se estiver atrapalhando a experiência de vocês, eu posso ir lá e silenciar essa pessoa para que vocês possam se concentrar na palavra do Senhor. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora e derrubando todo o mal e toda obra desse mal, para que essas benditas vidas conectadas conosco possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui à ministração do livro de Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 14. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno,
para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 do livro de Deuteronômio, mais uma palavra do Senhor testificando como a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a importância que é, em verdadeiramente, nós guardarmos, praticarmos e obedecermos aos seus mandamentos. Como está escrito lá em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus prometeu 100 vezes mais em tudo. Ali ele cita casas, campos, fazendas, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Mas para quem? Para aqueles que renunciam tudo por amor do Senhor Jesus e por amor do seu Evangelho. Não por amor do que o homem acha, não por amor da sua religião, não por amor do seu templo físico, e sim por amor do Evangelho, da justiça, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui com a permissão do nosso Senhor Deus de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E o livro de João, que contém 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E que todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais, além das orações que recebem durante as lives, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro de nossas igrejas virtuais, basta você seguir ou se inscrever e deixar nos comentários o seu primeiro nome e dizendo que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Vamos ao livro a ser ministrado, ver qual capítulo do livro de João será ministrado nesta madrugada. Livro de João capítulo 1. João, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, João, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de João, capítulo 2, para a sua meditação. E a oração a ser ministrada é a oração de número 9, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles venham ser lavados, protegidos e purificados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com essas vidas, para que eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 do livro de João, testificando verdadeiramente como é preciosa a existência do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, e como nós precisamos sempre recordar isso em nossas mentes, para que possamos demonstrar, através de nossas obras e de nossos frutos, a nossa gratidão. Confessar ao Senhor de nossas vidas, através da nossa obediência para com Ele. O povo fica falando que não é pelas obras que você é salvo, mas se você não demonstra, através das suas obras, quem é o Senhor da sua vida, como você pode afirmar que Ele é o seu Senhor? Pois o próprio Senhor Jesus questionou: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então prestem sempre muita atenção naquilo que está escrito, na palavra que se manifestou, na palavra que é vida, na palavra que habita dentro de nós, quando nós damos a permissão para Ele entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele. Para mais honra e glória nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. Lembrando que do horário de 1 e 12, nós estaremos dando início à interação com todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nos comentários, ao vivo, em todas as redes sociais, para mais de 30 países. E o próximo livro a ser ministrado nesta live é o livro de Joel, que contém 3 capítulos. Livro de Joel, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Escolham também o número de 1 a 7 para receberem mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para a meditação dos rebanhos benditos par, de número 8, e ímpar, de número 7. Livro de Joel, capítulo 3, para os rebanhos sorteados nesta madrugada. Para mais honra e glória nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então naquele QR Code ali de trás, pois isso aqui serve para proteger a minha imagem, aquele ali de trás, porque nós temos autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas e que estamos oferecendo milhões na internet em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão falando e apresentando é o correto e a verdade. Vamos à ministração agora de mais uma oração. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, além das que são realizadas durante a live. Oração de número 1 é a próxima a estar sendo ministrada. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas.
Que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, servindo de couraça para essas vidas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Joel, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 21. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Joel, o Senhor testificando mais uma vez como Ele é e Ele protege aqueles que são fiéis ao seu nome, aqueles que buscam se refugiar no Senhor, aqueles que buscam a presença do Senhor, como foi ministrado anteriormente, aqueles que, no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, Davi deixando claro, se você for de encontro ao Senhor, buscar ao Senhor, Ele se permitirá achar por você. Mas da mesma forma, se você rejeitar o Senhor, Ele também te rejeitará para sempre. Então devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos concedeu. A vinda do Senhor e Salvador de nossas vidas. A última esperança que nós temos de alcançar a salvação e a vida eterna livre. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Vamos ao último rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. Lembrando, de onde que eu tirei 7? Revelação para quem? Rebanho bendito par, de número 2, e rebanho bendito ímpar, de número 1. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando que eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, a partir de 1h12 da madrugada até 1h24, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Produção, olha aí, para eu poder não enrolar. Livro de Romanos, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. E livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, Romanos, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Romanos, capítulo 5, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que em outras redes sociais essa live fica salva, você pode acompanhar as explicações, as bases da Bíblia Sagrada para tudo aquilo que nós fazemos no começo dessa live, que ficará salva no @Igrejas Benditas.
E a próxima oração é a oração de número 2. Pois tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é 100% firmado nas Escrituras Sagradas, com base em mais de 20 anos, quase 30 anos de estudos aprofundados das Escrituras Sagradas, de todas as Bíblias de diversas religiões, que o nosso sacerdote apóstolo examinou a todas elas, para agora nós nos posicionarmos verdadeiramente com convicção, não só na mente, mas sim com provas para comprovar aquilo que nós falamos, sempre para todos vocês. Tanto é que estamos aí oferecendo milhões de dinheiro na internet para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora, através desta ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de enxergarem e praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja agora os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada uma de porta, portal e janela dessas vidas conectadas conosco, e haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de Romanos, nós vemos a importância que há em termos do conhecimento, do discernimento e entendimento das Escrituras Sagradas para não tirar de contexto as palavras do apóstolo Paulo. Pois aqui o apóstolo Paulo fala muito sobre crer e fé. E lá em Tiago, capítulo 2, deixa claro, a fé sem obras é morta. E o Senhor Jesus afirmou lá em João, capítulos 14, 15 e 16, que aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Então o apóstolo Paulo nunca saiu aqui do quesito fazer ou não obras. Tanto é que ele mesmo falou, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Pois o Senhor foi bem claro, vou recompensar ou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. Mateus 16, 24 a 27. O que o apóstolo Paulo aqui também questiona, sobre o que Davi falou sobre atribuir justiça independentemente de obras, que o Davi falou, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E lá no livro de Tiago deixa claro que aquele que ajuda um pecador a se arrepender, a sair daquele caminho, a se converter da vida de pecado, essa pessoa encobre uma multidão de pecados. Então nós devemos verdadeiramente buscar fazer a boa obra do Senhor nosso Deus, ajudando ao próximo, amando aos irmãos assim como o Senhor Jesus nos ama, através de atitudes, não em nome da sua religião, da sua igreja, nem do seu templo físico, mas sim em nome dele, porque por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós. Então escolham também o seu número de 1 a 7, que já já eu estarei sorteando 7 livros para você ter uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro de Levítico, que contém 27 capítulos.
Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, é o último livro a ser ministrado nesta madrugada. E a partir de 1:12 estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Assim como eu faço de segunda a sexta no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Começamos com o capítulo 12 e terminamos com o capítulo 11. Glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, para meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Levítico, capítulo 11. Não se esqueça de se inscrever ou nos seguir, ativar o sininho de notificação para saberem sempre que estivermos ao vivo com as lives ou que estiver postagem. Postemos vídeos novos todos os dias com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Além de nós também termos o nosso sacerdote apóstolo orar por todos vocês toda madrugada e no mínimo 2 vezes por semana, diretamente de cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, para aqueles que são inscritos ou seguidores. São 12 igrejas virtuais, dependendo da rede social, você encontra abrindo meu perfil e na aba de seguindo as nossas 12 igrejas virtuais, ou então na descrição dessa live você encontra o link e o horário das lives para a sua inscrição, para mais honra e glória ao nosso Deus. E a oração de número 12. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha seu número de 1 a 7 e vão deixando nos comentários suas dúvidas, que a partir de 1:12 estarei interagindo com vocês. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre essas vidas, haja cura, proteção, purificação e libertação nos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, e eles venham praticar a tua boa vontade, a tua boa palavra, e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, haja restauração e renovação nessas vidas, para eles serem benditos do Senhor e bendizerem ao teu nome em onde eles estiverem ou para onde eles forem. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração do livro de Levítico, capítulo 11, do versículo 41 ao versículo 47. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 do livro de Levítico, vemos como o Senhor sempre deu muita importância para a santidade e a santificação do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aqui o Senhor utilizou dos alimentos, dos animais, para que o povo começasse a tomar consciência da importância que tem nas atitudes dele, se contamina ou não o corpo. Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus purificou todos os alimentos. Agora todos os alimentos nos são lícitos. Mas o ponto sempre é, tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. Então cabe a nós o domínio próprio, pois esse verdadeiramente que tem o domínio próprio, que refreia a sua língua, a sua vontade, a sua emoção e seu sentimento, esse que aceita o Senhor e Salvador de sua vida, se torna santo e anda em santidade. A esse receberá a coroa da vida eterna, sendo fiel até o fim. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha o seu número de 1 a 7 para você receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada. E já a partir de 1 e 12, estarei interagindo com vocês nos comentários. E o primeiro livro não. Se você escolher o número 4, vai meditar em Oséias capítulo 12. Oséias capítulo 12, se você escolher o número 4. Ah, Milena, isso aí é Antigo Testamento, essa história de 60, não é não? O Novo Testamento também testifica. 1 Pedro capítulo 1, o Senhor Jesus também deixou bem claro que ele veio para nos santificar, para nos purificar, para mais honra e glória ao nosso Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em 1 Crônicas capítulo 28. 1 Crônicas capítulo 28, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar em João capítulo 1. João capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 6, livro de Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, se você escolheu o número 6. Enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, vão deixando nos comentários as suas dúvidas, que já eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e orações no mínimo 2 vezes por semana diretamente de cima do monte. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, da tarde, da noite, da madrugada e através das lives de segunda a sexta de nossas 12 igrejas virtuais, além das lives que ficam salvas também em algumas redes sociais para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, basta abrir o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela e ir na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles aqui estão apresentando e praticando a verdade.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, independente dos seus recursos ou condições financeiras, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor na sua região, entre em contato conosco através do privado, que nossas equipes de produções vão estar retornando contato, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Também entre em contato com as autoridades competentes da sua região, seja vereadores, deputados estaduais, federais, prefeitos, governadores, senadores, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. Uma obra que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora estaremos interagindo com vocês nos comentários. Gratidão, Senhor. Aí aqui, abençoado. Jesus disse, se... Acho que ele tinha escrito alguma coisa antes. Ah, não, está repetindo. Jesus disse, se o Filho me libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você corrigiu aí corretamente. Porque o Senhor Jesus, que é o Filho do Pai, se Ele nos liberta, como Ele mesmo afirmou, verdadeiramente somos livres. Então, como que é possível você afirmar que o Senhor Jesus te libertou da vida de pecado, do título de pecado, e você continuar se chamando pecador? É a mesma coisa que uma pessoa que foi presidiária, foi preso, cometeu um crime, foi preso, foi colocado atrás das grades. Alguém foi lá, pagou a fiança dele. E agora ele vai sair continuando na rua falando que ele é um presidiário? Não, ele fala que ele é o quê? Um ex-presidiário. Ainda tem ali também aquilo que a pessoa precisa fazer, que é a ação comunitária, para poder recompensar a pessoa, reconhecer que as obras que ela fez foram erradas. Não é porque outro foi lá e pagou a fiança dele que agora passou a limpo. Ele precisa reconhecer na sua mente, passar pelo seu corpo verdadeiramente para lembrar e recordar que a ação que ele havia feito foi errada. É que o abençoado comentou. Muitas igrejas estão aderindo a movimentos, igrejas evangélicas e católicas, com confraternização e músicas, paredões na rua, é como se estivessem no carnaval, mudando o que a Bíblia diz sobre isso. Então vamos lá. Nas escrituras da Bíblia Sagrada, é muito importante saber separar as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de festas. Ele não impede, verdadeiramente, de nós festejarmos, de nós fazermos uma festa para Ele, por Ele, em nome dEle, de nós confraternizarmos ali entre os irmãos e até convidar outras pessoas que não sejam parte dos irmãos ali para poder levar o Evangelho e a palavra do Senhor. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele se fazia como todos para ganhar alguns. Agora, o ponto é, não pode haver esses tipos de rituais, de músicas, esse tipo de coisa, se for algo que ela está falando que é um culto. Porque o culto tem ornamentos, tem protocolos santos, tem atividades santas, tem tudo escrito nas escrituras sagradas, o que deve ser feito. E aí, se a pessoa falar que está fazendo um culto para o Senhor Deus e tem alguns comportamentos, atividades ou atitudes que não está escrito nas escrituras sagradas, que é permitido, que deva ser feito em um culto de adoração ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, ele está chamando de culto, aí ele vai estar mentindo e cometendo um grande erro. Então, fazer festas em público, em eventos sociais, em nome do Senhor Deus, pelo Senhor Deus, não tem problema algum. O ponto realmente é só isso. Você falar que é um culto, fazer isso aí em um lugar onde é para ser santo, ali de santidade, você trazer ali coisas abomináveis, enfim. E aí ele comentou, não ri da minha pega. Chegou depois dessa? Não, chegou depois? Deixa eu ver aqui esse abençoado aqui, então. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria, a inocência, salvação em Cristo. O abençoado ele comentou, moça, você conhece outras crenças ou só a sua? Então, vamos lá. Sim, nós examinamos sempre
Aí ele comentou, crenças além do cristianismo. Então, abençoado, nós examinamos todas as religiões. Nosso sacerdote e apóstolo fez um estudo aprofundado em todas as religiões, tanto aquelas que dizem ser do cristianismo, de acordo com a Bíblia Sagrada, seja os testemunhos de Jeová, adventistas, mormons, católicos, protestantes, toda essa gama, como também os outros que dizem que não tem parte com a Bíblia Sagrada, no caso. Alguns dizem até que tem uma parte, mas enfim, como a maçonaria, como os espíritas e por aí vai. Nosso sacerdote estudou todas essas religiões para poder ver verdadeiramente ali de acordo com as escrituras sagradas. E eu tenho, sendo a filha do sacerdote apóstolo, eu tive acesso direto a esses estudos do nosso sacerdote. Eu estudei, eu examinei cada um deles para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Eu não falo do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, porque eu ouvi, porque me doutrinaram desde pequenininha a acreditar só em um Deus, só em um Deus. Não, é porque eu examinei, que eu sempre fui desse tipo de criança realmente bem cri-cri, que eu lá perguntava, mas por quê? Não, mas não faz sentido, mas isso aqui, se na minha cabeça não fazer sentido, é debate de dias e dias, semanas e semanas, até eu realmente me estar convencida de que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é o correto. Porque eu só falo daquilo que eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não falo. Deixando isso aqui sempre muito bem claro. Tanto é que quando me fazem uma pergunta, o que você acha disso aqui? O que a Bíblia fala sobre isso? Se eu não souber aquela resposta de imediato, eu falo, gente, vou buscar me informar, vou buscar atualização, porque eu tô aqui em um posicionamento para trazer para vocês aquilo que é verdade. Porque, como eu sempre falo, a verdade não é variável. A verdade é absoluta. Se a verdade não for absoluta, ela não é verdade. E nós devemos sempre estar atentos, examinando todas as coisas, assim como nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mandou que seja feito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E ele comentou, você de toda forma tenta ligar a Bíblia. Pelo visto, você não conhece. Abençoado, nós examinamos as outras religiões, mas aquilo, a gente não tem religião, porque já começa que a Bíblia Sagrada não tem religião. As religiões, tem mais de 6.000 religiões que falam, que usam, que utilizam da Bíblia Sagrada. Mais de 6.000 religiões que utilizam da Bíblia Sagrada. Agora, o que é necessário a gente examinar? Que a Bíblia Sagrada não tem religião. Por que eu te afirmo que a Bíblia Sagrada não tem religião? Quais foram os idiomas escritos da Bíblia Sagrada? O hebraico, o aramaico e o grego. Nesses 3 idiomas, essa palavra religião não existe. Não importa que a teologia te fez acreditar que religião é religar os homens a Deus. O Senhor Deus não precisa que você arrume uma própria fórmula de você ligar a Ele. O próprio Deus se fez verbo, se fez carne, se fez homem, para Ele afirmou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como a produção já se adiantou aí, basta você pesquisar a etimologia da palavra religião, para você confirmar essas palavras que eu estou falando. Porque o nosso Deus não é religioso. Já que essa palavra, vou dizer uma forma assim, o nosso Deus não é religioso, porque essa palavra nem está no vocabulário dele, vamos dizer assim. Já que ele falou através do aramaico, do hebraico e do grego ali, do Novo Testamento. Então eu não posso dizer que eu tenho uma religião, que eu ensino uma religião, que uma religião é a certa. Para mim, todas as religiões estão erradas, porque cada uma delas tem alguma coisa que coloca aí o eu do ser humano. Cada um tem uma coisa ali que é melhor para si próprio, que é melhor para o próximo, mas por um momento temporário. Então é isso que a gente tem que examinar sempre com muita atenção e cuidado. Não tenho nenhuma religião, não ensino nenhuma religião e não apresento a vocês nenhuma religião. O que eu estou aqui não é para apresentar religiões, então não tem por que eu falar da religião tal, de fulano de tal. Eu não estou aqui para falar sobre religião e nem de crenças, que crenças se entornam no religião. Porque o que a Bíblia Sagrada descreve é crer, é acreditar, que são coisas diferentes. Agora, crenças é um termo criado pelo ser humano para poder justamente se referir às religiões. O meu espaço aqui é aberto para tirar as dúvidas de vocês sobre as escrituras sagradas, que não é e não tem nenhuma religião. Quem visitou foi o nosso sacerdote. O nosso sacerdote visitou, sim, diversas outras religiões também. Eu também já fui convidada para algumas, frequentei algumas também, para que pudéssemos o quê? Sempre examinar com muita atenção, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui o moçada ele comentou: não ri da minha pergunta, mas eu já vi ali alguma coisa, eu já tô rindo. Mas não se sente envergonhado em coisa. Eu rio fácil, tá, gente? Então não pensa que porque eu ri, tô te merecendo essa pergunta, não. Eu tenho riso frouxo. Então só vamos lá. Os dinossauros existiram porque não vi na Arca de Noé. Perguntei ao professor na época do colegial, o mesmo, não soube responder. Rezou um Pai Nosso e nunca mais voltou. Não ri da sua pergunta, ri da situação agora que aconteceu, tá bom? Então vamos lá.
Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí, verdadeiramente, as escrituras sagradas falam sim de animais ali pré-históricos e que a gente não pode comparar, na nossa concepção, os animais que nós vemos hoje em dia como os que eram antigamente. Tanto é que nós vemos aí que tem os ossos dos animais que restam até hoje, até os dias de hoje, se mostram aí presentes verdadeiramente para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele comentou, então todos estão errados, basicamente. Porque como que o ser humano, no caso voltando para a história da religião, como que o ser humano vai afirmar que aquilo que ele está apresentando, que ele está acreditando é o correto, é o verdadeiro, se ele está trazendo fundamentação de outro homem, de outro ser humano? Ah, Milena, mas a Bíblia é escrita por Deus. Tá, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando você examina, versículo por versículo, como o nosso sacerdote apóstolo fez quase 30 anos, examinando a Bíblia Sagrada, versículo por versículo, nós vemos que é impossível para o ser humano criar algo tão perfeito dessa maneira. Porque, realmente, as pessoas têm muito crédito na inteligência, na capacidade do ser humano. Eu, sinceramente, já não tenho tanta crença assim na capacidade normal do ser humano de fazer algo tão perfeito, algo que não se encontra erros. Algo que, quando alguém acha que encontrou algum erro, é porque não está batendo com uma religião. E aí, como que a religião que está falando diz que fala a verdade? E aí, quando a pessoa examina no livro base, vamos dizer assim, no manual, que aquela religião diz estar seguindo e está dizendo que ela está falando o contrário, aí foi o que o apóstolo Paulo falou: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Ou seja, não é porque o que o ser humano fala está distorcendo daquilo que está escrito, que a mentira está nas escrituras. E se a mentira está na boca do fulano de tal, que está querendo criar uma doutrina, uma religião que cabe ao caminho que ele se sente mais confortável. E aí que a gente precisa sempre examinar com muita atenção e cuidado, que é algo que o pessoal hoje em dia devemos lembrar. Que não existe perfeição sim, mas é outro detalhe. Que algo que nós precisamos lembrar. As pessoas hoje em dia se submetem a tantas coisas para poder adquirir, conquistar, desfrutar daquilo que é temporário, daquilo que é momentâneo, daquilo que é carnal. O ser humano é tão limitado e momentâneo que ele só consegue pensar limitadamente, momentaneamente. Porque vamos colocar aqui um exemplo bobo. Uma empresa que obriga todo mundo a usar de salto alto. Salto alto é desconfortável, mas para você trabalhar naquela empresa, obrigatoriamente tem que andar de salto alto. E aí, com isso, as pessoas se sujeitam a isso porque, às vezes, é bem remunerado, o salário é bom, ou então o status que proporciona aquele emprego é algo que a pessoa está de olho. Ou então, simplesmente, porque a pessoa está muito necessitada, e mesmo que seja uma miséria, ela se sujeita àquele trabalho ali desconfortável momentaneamente, para receber uma conquista, um benefício momentâneo também. Então, por que as pessoas reclamam tanto de ceder aquilo que é um conforto momentâneo para a sua carne em prol de conquistar algo que é uma eternidade? Então, é isso que eu sempre falo para todos vocês. Tomem muito cuidado com o valor que vocês estão dando para aquilo que não tem preço. É que sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Olha só, eu não falei que as outras culturas são mentiras, porque a cultura é algo que foi criado, costumes adotados pelo ser humano. Isso aí é algo que se torna uma verdade. Por quê? Porque é algo que aconteceu, dados históricos. Uma cultura é uma verdade. A feijoada faz parte da cultura, é algo que existe. Eu questionei as religiões, porque sempre você encontra algo que está faltando. Uma pecinha ali que não encaixa, algo ali que não faz sentido, aquilo outro ali que parece tudo a mesma coisa, mas na hora que você vê, cada um fala que é de uma forma, não entra em um consenso. Quando entra em um consenso, tem outro que fala que esse consenso não faz sentido. E aí, justamente esse é o ponto, entendeu? Não tô aqui defendendo religião nenhuma, e nem atacando as pessoas que seguem essas religiões. A gente está vindo aqui para juntar todos, trazer uma conscientização, para que as pessoas verdadeiramente alcancem a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, sem dogma, sem costume, sem religiosidade. Infelizmente, o tempo da live acabou. Aguardo vocês 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também não é assim, porque a Bíblia que tem a palavra do Senhor Deus, não é só a palavra do Senhor Deus, ela contém a palavra do Senhor Deus, e eu já fiz prova da palavra dele, da existência dele, e ele se mostrou presente na minha vida. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Aguardo você na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertaDin, ou aqui no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, e aguardo vocês na próxima live. Muitíssimo amém.